Pessoal, eu sou Camila Torres, jornalista da Mobiauto e estou aqui mais uma vez para mais uma lista. O tema de hoje é 5 diferenças entre um SUV e um crossover. Pessoal, eu sei que esse é um tema polêmico e muitas pessoas não vão concordar com as coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Só que o que eu separei aqui não é só uma opinião minha, é de muitos especialistas da área que definem crossover por tais características e SUV por outras características. E aqui eu vou citar as 5 principais. É claro que para ser um SUV ele não necessariamente precisa ter exatamente essas características, mas ele precisa ao menos ter a maioria. Então vamos lá! Uma das principais características que diferenciam um SUV de um crossover é a estrutura. Normalmente o SUV ele usa chassi de longarinas ou um chassi rígido ou até mesmo uma estrutura de picape, enquanto o crossover usa estrutura monobloco. O que isso realmente diferencia na dirigibilidade? O SUV ele é mais rígido, ele é menos confortável, é um carro mais pesado para se conduzir, enquanto o crossover ele tem aquela pegada de carro de passeio, é mais macio e proporcionando toda uma dirigibilidade muito mais confortável. Vou citar agora 2 exemplos para vocês entenderem o que é um SUV e o que é um crossover de uma forma mais visual. Mitsubishi Pajero Sport e Volkswagen Nivus. Quem aqui é o SUV e quem é o crossover? Ou temos 2 SUVs ou 2 crossovers? Mitsubishi Pajero Sport é o SUV. Tem chassi de longarinas compartilhado da picape L200, motor 2.4 de 190 cavalos e 44 kg de torque, tração 4x4 e porta-malas de 615 litros. Volkswagen Nivus, plataforma de hatch, no caso o Polo, motor turbo 200 TSI de 128 cavalos e 20,4 kg de torque, tração dianteira e porta-malas de 415 litros. Algo interessante é que o Mitsubishi Pajero Sport é um dos poucos SUVs à venda no Brasil que ainda usam um chassi de picape, que no caso é a L200. E o Volkswagen Nivus ele é vendido pela própria fabricante como um SUV coupé. E assim, apesar de saber as diferenças entre um SUV e um crossover, eu não sou politicamente correta e às vezes eu escrevo matérias me referindo ao Nivus como um SUV também. Então, esse vídeo ele não é para ficar falando, olha gente, isso é um crossover e isso é um SUV, mas é para você realmente saber as diferenças e para contribuir para o seu conhecimento. Qualquer SUV que se preze tem tração 4x4. Mas é claro que tem algumas exceções que só tem tração traseira. Já o crossover normalmente tem tração dianteira e dificilmente, anotem isso aí, dificilmente tem tração 4x4. Então vou citar mais 2 exemplos aqui e vamos dividir qual que vai ficar no exclusivo grupinho de SUV e qual vai para o grupo mais geralzão de crossovers. Chevrolet Trailblazer, chassi de longarina, motor 2.8 a diesel, 200 cavalos e 50,9 kg de torque. Tração 4x4 com seletor eletrônico de tração 4x2. Ford EcoSport, derivado do hatch Fiesta, motor 1.5 ou 2.0 e tração dianteira. Pessoal, vocês conseguiram reparar que além da tração 4x4, o Chevrolet Trailblazer ele também tem um chassi de longarina. Isso é muito interessante porque muitos especialistas eles só consideram que é realmente um SUV legítimo os modelos que têm um chassi de longarina ou de picape ou um chassi rígido e tração 4x4. As outras características não interessam tanto para eles poderem classificar um carro como SUV ou como crossover. Já o Ford EcoSport, se vocês puxarem aí na memória de vocês, há um tempo atrás ele oferecia tração 4x4. Mas mesmo assim ele não podia ser considerado um SUV, até porque ele foi derivado de um hatch, que no caso é o Fiesta. Então esses detalhezinhos vão ajudando vocês a saberem de forma mais clara o que é um SUV e o que é um crossover. Vamos ao terceiro item da lista agora, que é performance, e isso também vai te ajudar a diferenciar um SUV de um crossover e você não vai ficar mais na dúvida se aquele carro lá que você gosta tem um visualzinho parrudo, se é um SUV ou se é um crossover. Normalmente, o SUV ele tem um motor mais forte, mais potente, justamente para ajudar ele a encarar
situações que precisam de mais potência e também para ter uma capacidade maior para carga e não ficar morrendo aí pelo caminho, né? Enquanto o crossover, ele tem um motor mais manso, mais econômico, justamente porque ele é mais usado na cidade. Quer exemplos? Representando o SUV, nós temos o Toyota SW4. Ele tem estrutura sob chassi, motor 2.7 ou 2.8 turbo de 177 cavalos e 45,9 kg de torque. As versões mais caras do modelo contam com tração 4x4 com reduzida e porta-malas de 590 litros. Representando os crossovers, temos o Nissan Kicks, com estrutura monobloco, motor apenas 1.6 de 114 cavalos e 15,5 kg de torque, tração dianteira e porta-malas de 432 litros. Vocês conseguiram perceber a diferença? Enquanto o Toyota SW4 tem um motor 2.7 e até mesmo um motor 2.8 turbo que entrega 177 cavalos e quase 46 kg de torque, o Nissan Kicks conta apenas com um motor 1.6 de 114 cavalos, que mostra que a potência deles é muito diferente. Ou seja, o Toyota SW4 cheio de bagagem, cheio de mala no porta-malas e ainda com a capacidade total ocupada, ele tem fôlego, ele tem força para encarar uma boa viagem. Já o Nissan Kicks não teria mesmo, justamente por isso o porta-malas dele é até menor. Voltando um pouco ao item anterior, não é à toa que o SUV precisa de um motor mais potente. Vocês vão entender a diferença agora, porque eu peguei um SUV com uma capacidade assim muito grande para comparar com um crossover que tá ali, olha, com um porta-malas entre um hatch e um SUV. Então vamos aos exemplos. Representando os SUVs, Land Rover Discovery. Motor 3.0 a diesel de 258 cavalos e 61 kg de torque. Tração integral permanente, porta-malas de 1.137 litros. Hyundai Creta, representando os crossovers, tem motor 1.6, tração dianteira e porta-malas de 431 litros. Quanto à estrutura, ambos usam monobloco. A última geração do Land Rover Discovery não usa mais a estrutura sob chassi, mas eu continuo considerando um SUV, afinal. Ele tem um motor super potente, que é um 3.0 que entrega 258 cavalos. Ele tem tração integral e um porta-malas de 1.137 kg, gente. Cabe muita coisa ali dentro. É uma capacidade de carga, assim, absurda. Enquanto o Hyundai Creta, que nós temos ele aqui como um exemplo de crossover, ele também tem a estrutura monobloco, como eu falei, mas ele não tem tração integral. Ele tem um motor muito mais manso, digamos assim, e tem um porta-malas com capacidade apenas de 431 litros. Ele tá ali, ó, entre um hatch e um sedã. Quem já dirigiu com SUV e um crossover sabe do que eu estou falando. O crossover, ele é um carro muito mais fácil de guiar, ele é muito mais macio, muito mais confortável, justamente pela pegada de carro de passeio. Enquanto o SUV, ele é um carro mais rígido, ele é mais pesado, porque ele foi feito para outras finalidades e até para encarar terrenos mais agressivos. E eu separei dois exemplos que são bem interessantes, que vão deixar muito claro do que eu estou falando. Jeep Wrangler. Estrutura sob chassi, motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cavalos e 40,7 kg de torque. Tração 4x4 e porta-malas de 498 litros. Chevrolet Tracker. Estrutura monobloco, motor 1.0 ou 1.2 turbo, tração dianteira e porta-malas de 393 litros. Jeep Wrangler, esse eu nem preciso falar que é um SUV, mas você pode até questionar, mas ele tem um porta-malas menor, que são 498 litros. Mas, gente, o que esse carro faz em qualquer terreno é surreal. Então ele é sim um SUV e ele cumpre, é um dos poucos que cumprem essas 5 características que eu listei. Ele é sob chassi, tem tração 4x4, tem uma boa capacidade de carga, ele tem uma dirigibilidade de SUV e ele também tem um motor potente, apesar de ser um 2.0, ele tem fôlego. Enquanto o Chevrolet Tracker é um carro muito mais macio, muito mais confortável de guiar. E assim, qualquer estradinha de terra que você pega com ele,
ele dá umas engasgadas, então é diferente. Pessoal, espero que tenha ficado claro quais são as principais características que diferenciam um SUV de um crossover. Eu tentei assim ser o mais objetiva possível e espero que quando você vê, sei lá, um Ford Export na rua, você saiba que ele é um crossover e que o Volkswagen Nivus também e que o T-Cross também e que SUV não tem muitos por aqui em terras tupiniquins. E é isso, pessoal, a maioria das pessoas chamam SUV de crossover e também não tem problema, a gente não precisa ser politicamente correto em tudo. E a gente se vê na próxima lista, mas antes de você ir embora, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Apesar de saber Na minha opinião, Agora deixa eu lembrar, porque o meu cérebro começou a descansar. De novo.